aqui, inclusive a thumb da live de hoje, e diz muito por aí, muito se fala por aí, que há, de fato, um acordão, desde a campanha eleitoral, onde o Osmar Stabile foi eleito, para que haja leniência, vamos dizer assim, e indulto para André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Pereira Melo. Será que isso é verdade, Fabiano? Vamos lá, porque é um tema muito complexo, muito sério, porque não tem que ter indulto para ninguém ali. E, assim, isso preocupa, Fiel. Né? Preocupa. E, assim, eu considero impossível haver esse acordão por duas razões muito grandes. Primeiro, o processo criminal do Augusto é absurdamente claro. A bandidagem que está relatada no inquérito do Augusto é um negócio absurdo, inclusive as ramificações junto ao PCC. Então, assim, passar a mão no Augusto é passar a mão no PCC. Vamos começar por aí. Sim. Segundo ponto, no caso do caso do Andrés e do Duílio, o Andrés é réu confesso. Não tem não tem justificativa para ter mão leve com relação ao Andrés. Com relação ao Duílio, a gente está vendo a história lá do restaurantezinho que o promotor ontem usou para pedir o afastamento deles do clube. Você vê que o promotor já entendeu o esquema. Então, nesse ponto, esses conselheiros que estão tentando articular esse acordão não contavam que o Ministério Público vinha com tudo dessa vez. Sim, sim. Por isso que eu acho muito difícil. Aliás, vamos lembrar aqui, né, Fabiano, que o primeiro a falar, a dar a ideia, dar a dica de que o torcedor poderia ir no Ministério Público fazer a denúncia foi você, lá atrás, lembra? Fomos nós aqui, exatamente, porque é o que precisava. Já que o Corinthians não fazia, e o Corinthians estava letárgico para não fazer, a torcida tinha que fazer e fez. E palmas para a torcida corintiana que fez o que tinha que sido feito. Excelente. Foi a torcida que fez isso. É isso aí. Então, é isso. Assim, tem que ir para cima. A denúncia foi feita, graças a Deus, tem que ser feita como tinha que ser feita. E agora o andamento, cara, tem que ser dado nos dois polos, nos dois caminhos, que é o processo interno, que passa agora, que está na Comissão de Justiça. É preciso deixar bem claro, os processos de Andrés e Duílio continuam na Comissão de Justiça. Exato. E há um prazo até o dia 8 agora de setembro, ou seja, 6, 7, segunda-feira que vem, para que as defesas apresentem as alegações finais, para aí sim esse processo ser avaliado na Comissão de Justiça e caminhar para a Comissão de Ética. Então, o processo, ele está ali, tem prazos, tem que ser cumpridos. Certo, Fabiana? Você conhece muito melhor que eu a questão judiciária, direito e tudo mais. Os processos do Augusto Melo e tudo mais, houve essa semana um despacho do presidente do Conselho, do Romeu Tuma, para que fosse encaminhado para a Comissão de Ética dos Associados. A justificativa do presidente Romeu Tuma é que, pela Comissão de Ética dos Associados, o processo terá mais celeridade. Eu falo isso para vocês e eu continuo falando. O que aconteceu foi apenas isso. Então, ele não tirou suspensão de ninguém, não aconteceu nada. Ele apenas despachou para a Comissão de Ética dos Associados. Então, assim, são dois ramos diferentes ali. Um, que é o caso do Andrés Duílio, está na Comissão de Justiça e vai caminhar, e muito em breve, espero que muito em breve, depois do dia 8, para a Comissão de Ética. E aí sim a Comissão de Ética dará também a sua avaliação, a redação final da Comissão de Ética e passará para o Conselho Deliberativo, aonde esperamos tenhamos a votação em plenário pela punição, que seja expulsão, suspensão ou advertência. Eu creio que tem que ser expulsão. E o do Augusto Melo é um caso que agora está caminhando pela Comissão de Justiça, de Associados. E assim, Fabiano, o que eu não acredito também que há esse acordão aí,
e podem ter tentado, eu não duvido disso, até acredito nisso, que tenham tentado esse acordão aí, só que, cara, quem protegeu o Andrés e o Duílio Augusto hoje vai conquistar o ódio dos sócios, que já não aguentam mais isso também, cara. Não é só torcedor comum. Os sócios também não aguentam mais isso. Então, quem proteger Andrés, Duílio, Augusto, tá frito, cara. Se pleiteia alguma coisa no ano que vem, acabou. E exatamente, Tilson, para começar a pôr um pouco mais de calma nessa situação toda, seria excelente que o presidente Pantaleão, agora presidente do Conselho de Ética como um todo, desse uma entrevista e falasse como estão os processos, o que vai ser feito. Neste caso em que o Romeu Tuma despachou os processos para a ética dos sócios, os relatores dos casos da ética deveriam decidir preliminarmente de novo se existe alguma dúvida sobre a suspensão dessas pessoas ou não. Eles podem declarar, despachar e o Corinthians publica e acabou. Isso aí. De novo, o clube ainda vive aquele ambiente de muita coisa secreta. Isso é ruim. Isso é ruim porque num ambiente conturbado, as pessoas usam essas situações e cada um vai puxar a sardinha para sua brasa, para ver o que pega. E a narrativa que quiser, né, Fabiano? Exato. E esse é um grave problema, porque a gente quer, como torcedor, que a coisa melhore, que o clima fique melhor para melhorar o financeiro, para melhorar o marketing, para melhorar o comercial, para melhorar o futebol. Mas isso vai tornar mais evolução ainda se não houver esclarecimento. Isso que as pessoas precisam ter e que a torcida não vai entender. A torcida não vai entender se essas notícias continuarem a acontecer sem explicação. Perfeito, perfeito. É preciso dar publicidade a todos os passos. É preciso que tanto o presidente do Conselho Deliberativo, como o presidente da Comissão de Ética, como o próprio presidente da Comissão de Justiça, que hoje é o Pedro Soares. Não, o Pedro Soares é o jurídico. A gente não sabe quem é. Temos que saber quem é o novo presidente da Comissão de Justiça. Verdade, preciso descobrir aqui. E também o próprio Osmar Stable. Precisam passar transparência para a torcida. Fala, pessoal, vem cá. Ó, não cai em narrativas. A verdade é isso aqui. Está acontecendo isso. O caso não está parado. Há um prazo legal para ser cumprido, um rito para ser cumprido. Então, a Comissão de Justiça está avaliando os casos do Andrés e do Duílio. Agora temos um prazo para a alegação de defesa, das defesas, no caso do Andrés e do Duílio, e assim caminhará para a ética. E da ética caminhará para o Conselho Deliberativo. Não tem por que esperar a fala, pelo menos a entrevista falando, está acontecendo isso. Daremos celeridade, mas não pularemos o rito, cara. O rito tem que ser cumprido. Porque se não cumprir o rito, Fabiano, e você pode falar isso melhor que eu, você atropelar processo, vai acontecer o que aconteceu no Lava Jato, por exemplo. Da anulação. É por isso que não pode pular fases ou querer correr. Mas, assim, exatamente por isso é que devia ter uma comunicação melhor, para não criar falsas expectativas, o que gera altas frustrações. E esse é um problema. Isso, exatamente. E aí as narrativas se criam por aí, dizendo que tem gente segurando, suspendendo o processo e tudo mais. Cara, assim, se tivermos, vamos descobrir em breve. Mas, por enquanto, o processo está na Comissão de Justiça. Vou repetir. O processo está na Comissão de Justiça. Vai caminhar para a ética e depois para o plenário do Conselho Deliberativo. É isso. Agora, assim, paralelamente, o processo do MP, do Ministério Público, referente aos casos do Andrés e do Duílio, está caminhando. Tanto é que o próprio MP pediu à Justiça para que afaste liminarmente Andrés e Duílio de qualquer órgão fiscalizador. No caso, o Conselho Deliberativo, os dois conselheiros vitalícios, e também membros do CORE. Os dois são membros do CORE. Pediu do Augusto, mas o Augusto não ocupa cargo nenhum lá hoje. Não. Ele não é conselheiro, não é membro do CORE, não é nada lá. É apenas um sócio do clube, hoje, um ex-presidente afastado, empichado, tudo mais, entendeu? E, cara, assim, tem que acelerar, mas não pode atropelar. É simples assim.
não pode atropelar e tem que acelerar. É isso, né, Fabiano? Exatamente isso. Quer dizer, para que não se anule lá na frente e não dê margem para ter esses acordos, né? Porque esses acordões debaixo dos panos acontecem sempre quando tem um furo aqui, tem um furo acolá, então vamos fazer um acordo? Assim todo mundo sai bem, etc, etc. Isso que a gente tem que evitar. Por isso que a gente tem que ficar em cima e cobrar mais transparência para que esse tipo de furo não aconteça. Perfeito, perfeito. E assim, vou ter que colocar na tela aqui a matéria da Central do Timão de hoje, referente ao do MP, para a gente ler com mais calma aqui, até porque foram ouvidas algumas partes ali na matéria, tá? O Daniel Kepler fez a matéria. E avançou a investigação do MP em torno dos gastos do cartão do Duílio, 2018 até 2023. No último dia 21 de agosto, o promotor Cássio Conserino propôs à Justiça uma ação cautelar requerendo o afastamento liminar dos ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro Alves, dos seus cargos vitalícios no Conselho Deliberativo e Conselho de Orientação, que é o CORE. A investigação do MP foi iniciada em 29 de julho, com o objetivo de apurar possíveis práticas de apropriação indébita agravada, furto qualificado pelo concurso de agentes e abuso de confiança ou estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e, no momento investigativo posterior, suposta lavagem de dinheiro. Por parte não apenas dos dois ex-presidentes já citados, como também de Augusto Melo, cujo mandato foi cassado no último dia 9 de agosto. A Central obteve acesso ao conteúdo, que nós lemos aqui também. Deixa eu ver, peraí. Outro fato lembrado na peça. Tá. As denúncias sobre os gastos pessoais no cartão corporativo também são mencionadas. Andrés admitiu parte dessas despesas e reembolsou o clube na quantia de 15 mil após a divulgação do caso. Conserino ainda evocou os depoimentos de Osmar Stabile e Romeu Tuma, o presidente do diretoria e do conselho, que afirmaram que, historicamente, o controle dessas despesas no clube era meramente formal, sem rigor substancial. Outro fato lembrado na peça foi a denúncia feita pelo próprio Corinthians em 31 de maio, data em que, aliás, do ex-presidente Augusto Melo protagonizaram o movimento... não coloquei na tela. Desculpa, Fabiano, não coloquei na tela. Aqui, eu tô acompanhando a leitura. Quando documentos financeiros e outros demonstrativos teriam sido furtados do Parque São Jorge. O promotor citou a denúncia para criticar a desorganização administrativa do clube, que não respondeu às autoridades a contento quando documentos financeiros foram solicitados. O depoimento do Tuma, prestado na condição de testemunha, é citado de forma detalhada no pedido, ocupando cerca de 2 páginas do documento. A partir dele, segundo o promotor, a investigação tomou ciência de que Andrés e Duílio mantinham cargo vitalícios em conselhos e poderiam, inclusive, votar nas eleições presidenciais indiretas realizadas no último domingo. Que nós lemos ontem, inclusive, aqui. Isso. Aqui, não é demasiado dizer que dentro do clube poderão intimidar ou amedrontar ou até mesmo ameaçar, conforme segue abaixo, pessoas que detêm o poder de responder às requisições do MP. Essa impressão foi reforçada pelas declarações de Tuma na oitiva, segundo o promotor Conserino. Isso pois o presidente do conselho afirmou que vem sendo ameaçado por conta de suas atividades no clube, que o crime organizado se instalou no Corinthians, e que a guerra política é muito grande no clube, e que pessoas não acostumadas com isso poderiam, a par dessas ameaças, não colaborar com as investigações. E aqui, baseado em todas as circunstâncias, Conselho afirma que há uma clara incompatibilidade entre ser investigado e estar presente em órgãos deliberativos. Perfeito, né, Fabiano? Não dá para o cara ser investigado e estar lá. E nós falamos isso ontem, né? Não dá para ser investigado e estar no órgão, né, cara? É a tese do conflito de interesses, exatamente isso. Perfeito. O pedido de ação cautelar era de que a Justiça determinasse os afastamentos liminar temporário de Andrés e Duílio, além de garantir que Augusto também não pudesse tomar parte de qualquer cargo similar. Afinal, esse não é o conselheiro que nem chegou a compor o CORE, porque foi afastado. Sim. O Andrés, ele mandou uma nota, por meio de sua defesa, conduzida pelo advogado Fernando José da Costa, reafirma que sua atuação à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista sempre se pautou pela legalidade, responsabilidade e compromisso institucional. Tá bom.
A defesa ressalta que o pedido reformulado pelo MP, referente à medida cautelar de afastamento temporário dos conselhos deliberativos de orientação ou de qualquer outro clube, não representa juízo de culpa, tratando-se apenas de providência de natureza processual. Por essa razão, Andrés manifesta sua plena confiança na justiça e na condução imparcial das investigações. Já o Augusto Melo colocou aqui, ó, a defesa do ex-presidente Augusto Melo esclarece que, muito embora o pedido formulado pelo MP vise o afastamento de alguns conselheiros e, de forma reflexa, pretenda também alcançar o nome do ex-presidente, é importante destacar que, da parte de Augusto Melo, não há qualquer objeção, resistência ou receio em relação a tal medida. Claro, não foi afetado, né, Fabiano? Exatamente. Durante toda a sua gestão à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista, Augusto pautou sua conduta pela transparência e pela responsabilidade, a ponto de jamais ter feito uso de seu cartão corporativo. Assim, entende que eventual apuração, longe de representar qualquer ameaça, apenas reforçará sua idoneidade e demonstrará de maneira inequívoca que sempre agiu com zelo e probidade na administração do clube. Por essa razão, recebe com absoluta serenidade a iniciativa do MP, reafirmando que não teme qualquer investigação e que está convicto de que a verdade dos fatos evidenciará sua postura correta e responsável diante do Conselho e de sua torcida. O Duílio Monteiro Alves não se manifestou, ou seja, apenas Andrés e Duílio. Cara, assim, eu espero, de fato, que a justiça, que a juíza ou o juiz responda rapidamente, porque o pedido foi feito há 13 dias já, né? Hoje, dia 2, no dia 21, né? Eu tô dando F5 aqui o tempo inteiro para ver se sai alguma coisa. Até agora, nada. Estranhamente, assim, viu, Fabiano? Eu tentei entrar hoje no site do MP, no número do processo, para ver se achava os vídeos e depoimentos do presidente da diretoria e do conselho. Mas parece que corre em segredo de justiça, né? Porque nenhum deles não apareceu no site lá. Então é segredo de justiça, né? Exatamente. Quando as provas não estão disponíveis, é segredo de justiça. De qualquer forma, a batata está assando. Então, não há como haver qualquer tipo de acordão ali para salvar uma pele ou outra, viu?